Olá, pessoal. Hoje é o primeiro episódio da primeira temporada, o nosso primeiro podcast. Eu vou fazer com uma amiga muito querida, amiga, aluna, conselheira, financeira, espiritual. Ela é demais, gente. Vocês vão gostar dela. O nome dela é Nádia Dietrich. E eu vou contar um pouco da minha história com a Nádia, de o que aconteceu com a minha vida e com a vida dela nesse meio tempo. Quanto tempo a gente se conhece, Nádia? Uns 15 anos? Acho que quase 15 anos, por Quase aí. 15, né? Aham. Eu exagero um pouco, gente, mas eu acho que uns 12, Não, 10. acho Acho que que é é isso, isso, né? aham. Então, eu vou falar um pouco, vou apresentar primeiro para vocês quem é ela. Então, Nádia Dietrich é uma CEO de uma grande empresa, desenvolvedora de uma empresa junto com a família dela, que foi vendida por uma grande empresa da Noruega. Eu não vou citar nomes aqui, não precisa fazer marketing para ninguém. E hoje ela é instrutora da Mente Ronin, junto comigo. Ela tem uma parte também da Mente Ronin que se chama Arta, a riqueza material e espiritual. Então, ela vai falar pra gente também um pouco de como é que é essa aventura de trabalhar com a Mente Ronin e de como é que foi, como é que a gente se conheceu. Então, a gente vai viajar um pouco nesse mundo, tá? No mundo meu e da Nádia. Bem-vindos. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, Dani? Super prazer estar aqui hoje falando com você, um pouquinho da nossa experiência, né? Tantos anos que a gente se conhece, eu acho que a gente tem muito para compartilhar com as pessoas porque a gente aprende na teoria, mas a gente tá junto na prática, né? Então, compartilhar essa vivência com as pessoas é o que ajuda, né? Quando a gente fala que realmente acontece, as pessoas veem isso, as pessoas falam, opa, dá certo, então vou fazer. Então é muito legal poder estar aqui contando um pouquinho do que é a mente roninha, essa experiência que eu tive, que eu tenho todos os dias na atividade física com você, mas a gente leva pro mental, pro espiritual e isso ajuda muito. Que legal, Nádia. Eu vou falar um pouco então para vocês, e até para a Nádia, a minha percepção de quando eu conheci você. Então a Nádia começou lá atrás. Primeiro começou a malhar comigo o pai e a mãe dela, depois veio ela, veio o irmão, e a gente foi criando um relacionamento. E eu via você como uma mulher muito jovem que tinha um cargo muito importante dentro de uma grande empresa. Só me esclarece aqui, até para esclarecer para o nosso público, é, quantos funcionários tinha a tua empresa? Então, eu sou engenheira mecânica de formação e atuei durante muitos anos na área de gestão de projetos na área financeira. Então, como era uma empresa familiar, a gente tinha que ter alguém cuidando do dinheiro, e esse alguém era eu. Então, era uma empresa pequena que foi crescendo, e quando a gente vendeu a empresa, a gente tinha 5.000 funcionários e mais ou menos 35 projetos no Brasil todo na área de óleo e gás. Então, eram refinarias e plataformas de petróleo. Então, inicialmente, eu cuidava da gestão financeira desses projetos e depois, quando a empresa foi vendida, eu fui para a parte operacional. Então, aí eu atuei como engenheira mesmo, de projetos, em manutenção de guindaste, manutenção de plataforma, construção de navios. Então, eram 5.000 pessoas com projetos no Brasil todo. Que loucura, hein? Loucura. Então imagina que eu, um professor, que naquele primeiro momento ainda não conhecia a Mente Ronin, naquele primeiro contato nosso, era um professor que queria trazer algo para ela. Então eu queria desenvolver o que ela me pediu. E não lembro se na época, porque geralmente é o desejo da maioria das mulheres, emagrecer um pouquinho e tonificar a musculatura. E o que eu via? Eu via uma mulher muito compenetrada no que fazia, muito calada, não era de fazer muitos amigos, Séria. muito séria, gente não. Olha, para tirar um sorriso dela, eu sou muito piadista, eu gosto de contar umas piadas. Era difícil. O pai dela se matava rindo comigo, mas ela não. E ela ficava séria. E beleza. Com o passar do tempo, eu fui entendendo mais sobre a mente Ronin. Inclusive, apresentei para ela a mente Ronin. Ela conheceu e foi se desenvolvendo. Mas o que eu quero apresentar para vocês é que a pessoa que eu conheci lá atrás é uma. A que eu conheço hoje é outra totalmente diferente. Vocês não reconheceriam. A mulher que vocês vão ter o prazer de escutar hoje não é aquela que eu conheci lá atrás. E não que a que tivesse lá atrás não fosse competente, pelo contrário. Ela já falou que era demais de competente. Era uma excelência e competência, mas numa área da vida
E o restante? Né, Nath? Me conte, como foi? Eu lembro, Dani, a gente sempre brinca, né, que quando eu comecei a treinar com você, eu procurava muita parte física, assim. Então, eu sempre fui muito disciplinada porque a área profissional me demandava muita disciplina, né? Então, para você gerenciar 5.000 pessoas que estão subindo e descendo de plataforma, por exemplo, demanda muita disciplina, porque você tem que estar todo dia ali e você tem que liderar uma equipe que é muito competente para não ter falhas. Que uma falha implica num acidente de trabalho, alguma coisa assim. Então, a disciplina nunca foi o meu problema. Tanto é que eu sempre fui aluna da manhã, né? Então, eu sempre fui uma das primeiras alunas. Ou às 6 horas da manhã e agora às 5 da manhã. Porque Uhul! quando eu falo que eu treino às 5 da manhã, Fala que você é louca. eu sou louca. Então eu sempre tenho que falar, olha, fulana treina comigo, é verdade. Ou eu falo, ó, pergunta pro Dani. É Porque ninguém verdade, acredita que a gente tá lá às 5 da manhã. E num baita pique, né? verdade. Então, não era disciplina o meu problema, não era foco, não era nada disso. Era a parte física mesmo. Eu queria estar bem fisicamente, para ter pique, para conseguir fazer tanta coisa que me demandava. Então, eu lembro até hoje que era no segundo andar o estúdio e eu tinha tanto medo de treinar, porque você falava alto, gritava. Eu falava, gente do céu, eu tenho que fazer tudo certinho, a dieta, o exercício, porque senão o Dani briga. Então, era pra parte física mesmo. E era para eu conseguir ter mais competência na parte profissional. E é o que você falou. Quando lá atrás, quando eu malhava com você antes da Mente Ronin, eu focava em desenvolver uma área. E tanto é que muitos anos da minha vida, o meu objetivo era desenvolver essa área. Eu não olhei para as outras áreas. Então, faz parte da minha história com a Mente Ronin isso. Esse conhecimento me trouxe, opa, eu não tenho uma dimensão só. Eu tenho mais dimensões que eu tenho que tratar. E a minha cabeça de engenheira funcionava assim: não, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez e dedicar 100% àquilo ali. E depois que eu comecei a trazer esses princípios para minha vida, e muito disso é a gente conversando todos os dias de treino, às 5 da manhã, a gente conversa muito sobre isso. É que não, é que a gente consegue, a gente tem que sempre desenvolver todos os princípios e dá para fazer ao mesmo tempo. Né? Dá para você dedicar o seu melhor na sua área pessoal, do trabalho, da atividade física. E como que é fazer isso? É você estar consciente naquilo que você está fazendo. Né? A gente está consciente aqui gravando esse podcast, falando para tentar ajudar as pessoas, trazendo um exemplo para ajudar as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Então, eu acho que é um eterno aprendizado. Assim, todos os dias a gente aprende muito, mas com a atividade física me leva para isso, assim, para que não é uma dimensão só e a atividade física me faz sentir aqui no corpo físico, mas também no emocional, no espiritual, é um pouco disso tudo. Depois de tudo. E é legal para as pessoas entenderem. Eu sou uma pessoa diferente hoje do que eu era há 15 anos atrás. Nossa, se você falou que que eu sou diferente, você também, muito. Muito. Eu fiz parte do primeiro curso, né? Eu sou, nossa, muito antiga, sou lá de trás. Do primeiro pau, Do né? primeiro pau, que foi em 2016, que a gente fez junto. O primeiro curso que você começou a dar para os alunos, você selecionou alguns alunos. Eu estava, né, nesse time, então o nosso curso era todo sábado. E eu lembro que era assim, você falou assim, olha, a gente vai fazer um curso durante um ano, a gente vai estudar meditação, a parte leitura, alimentação, exercício físico, mas não pode faltar. Então, assim, era bem rigoroso. Não é diferente, assim, né? E eu lembro que, nossa, não, eu não posso faltar, eu tenho que fazer tudo direitinho, eu tenho que meditar todo dia. E é um pouco daquilo que a gente estava falando da meditação. Não conseguia, era um negócio assim que, meu Deus, eu tenho que mandar. Hoje eu li, eu meditei, mas não era consciente, mas tinha que ter um começo. A gente começou dessa forma para poder entender, né? Começou de uma forma um pouco mais rígida para Rígida. depois ir flexibilizando. Como o nosso caráter, eu acho que foi mudando, né? Com o tempo você vai entendendo e depois compreendendo que a vida pode ser diferente, que você não precisa ser tão rígido. Tem que ser leve. Leve. Então a gente estava conversando sobre a meditação, só para vocês terem uma ideia, que você vê em todos os lugares, ou numa grande maioria, que a meditação é não pensar, não pense em nada. E como é não pensar em nada, né, Nádia? É difícil se nós temos 25 mil pensamentos, aproximadamente, tá, gente? Por dia, você imagina. E desses 25 mil pensamentos por dia, mais ou menos
2.000 a gente consegue lembrar. 2.000 se você tiver uma mente inteligível, bem legal. Lembrar ou perceber, você imagina você ficar parado de 5 a 15 minutos dizendo para si mesmo, não pense em nada. Aí que os pensamentos vêm. Na verdade, né, Nádia, num princípio da mente Ronin, a gente na verdade não busca não pensar em nada. Num primeiro momento a gente busca pensar, só que ter consciência do que você está pensando. É mais ou menos assim que você também aprendeu a meditar? Isso, tendo consciência primeiro da minha respiração, né? Baixar a ansiedade, acalmar, colocando energia lá na planta dos pés, língua no céu da boca. Então, existe, né, os passos para a gente poder se concentrar, porque o pensamento ele vai vir. Não tem como, somos seres humanos, então toda hora. Você falou 25 mil pensamentos, acho que mulher tem um pouquinho mais, né? Pois é. Acredito que sim. Acho que a gente tem um pouquinho mais, né? A gente tenta fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, tentar se concentrar nisso, porque o pensamento ele vai vir. E às vezes você tá imerso assim na meditação, você tá, nossa, tá fluindo, vem um pensamento. Você tem alguma atividade naquele dia e é normal isso acontecer. Mas o importante é a gente se concentrar e ter a prática de fazer isso todos os dias, né? Porque é o encontro de você consigo mesmo, né? Que é esse encontro tão difícil que a gente sempre fala. Não existe o inimigo fora, ele não é o teu coleguinha do lado, o teu vizinho, o teu chefe, o teu amigo de trabalho. É você, né? É o que você cria internamente. Então a meditação nada mais é do que esse encontro, é você se permitir se encontrar e você ter a coragem de ter esse encontro. Porque quando a gente fala, eu não consigo meditar, puxa, é um momento você com você mesmo. Então, às vezes é difícil você ter esse momento. Às vezes a gente não quer. Eu não quis durante muitos anos, porque era difícil, né? Eu lembrando agora de quais eram as minhas dores quando eu comecei a treinar. Eu não conseguia nem mexer minhas costas, e tão pesado que era a vida. Você lembra que eu quase Lembro. nem treinava? Eu falava, Dani, hoje eu não consigo virar o pescoço. Dani, hoje eu não consigo virar as costas. E eu vejo que sempre você me pergunta assim hoje, né, tá tudo bem as costas do meu pescoço, porque eu acho que ficou marcado, né? De Claro, tanto traumatiza, que né? era, de tanto que era essa dor e, né, esse peso. Hoje as dores são outras, sempre vai ter uma evolução, né? Hoje a dor é de soltar o diafragma, né? Isso, Começar a sentir essa região do corpo. É outra. Eu acho que até a dor evoluiu, né? com certeza. E a Nádia ressaltou muito bem sobre os passos da meditação. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns passos só para você, se você quer começar a partir desse podcast já a meditar. Então, primeiramente, pega uma cadeira confortável que você consiga colocar bem a planta dos pés no chão, encosta as tuas costas na cadeira, relaxa os teus braços, apoia as mãos sobre as coxas, como a Nádia bem disse, coloca a língua no céu da boca e começa a respirar pelo diafragma. Você vai inspirar profundamente o ar inflando o abdômen e você vai expirar profundamente o ar esvaziando o abdômen. A tua primeira concentração é apenas em respirar. Você concentra, ou concentro, toda a tua atenção está nisso. Para depois que você concentrou na respiração, você começa a relaxar todo o teu corpo. Vai imaginando o relaxamento da sola dos pés, pernas, quadris, abdômen, lombar, peito, costas, ombros, braços, mãos, pescoço, cabeça, face. Relaxa todos os músculos e continua concentrando na respiração. Aí, o que acontece? Depois que você se acostumou e já concentrou nisso, vão vir os pensamentos. Ok. O que eu peço para você é que não se culpe porque os pensamentos vêm. Não se julgue, não se critique, não torne a meditação pesada. Deixa que eles venham. Inclusive, hoje pela manhã, eu falando com uma aluna, ela me disse que veio o pensamento de pagar um boleto. E daí eu disse pra ela, mas era tão sério o boleto? Eu tinha que pagar naquele dia. Sai da meditação, vai pagar o boleto e depois você volta. Porque na verdade a meditação fez você lembrar que tinha que pagar algo. Foi fantástico, ela não pagou juros. Legal, né? Então veio o pensamento, às vezes você vai ter que sair para resolver isso. Se não precisar sair para resolver o pensamento, só detecta o pensamento e fala assim, ok. E volta a concentrar na respiração e no corpo relaxado, só isso. Começa com 5 minutos, depois vai para 8, depois vai para 15. Numa boa. Traz isso para a tua vida, como a Nádia bem disse, como uma disciplina, como uma rotina.
que as coisas aos poucos vão ficando mais claras. Na verdade, a tua mente vai se acalmando, você vai tendo alguns reflexos do meditar, que é baixar a ansiedade. Começar a ficar um pouco mais inteligente, porque você começa a prestar atenção nas coisas que você pensa. Olha que legal um primeiro momento. Depois você começa a ler, começa a entender mais, o teu QI aumenta. Você dorme melhor. Olha que interessante. Isso são consequências de um meditar, de um bom meditar. Né, Nádia? Isso mesmo. Então, voltando à nossa conversa de quando eu te conheci, você me conheceu, eram duas pessoas diferentes. Você fez o curso comigo do Paulo, foi entendendo que meditar é importante, foi lendo, conheceu o Mente Ronin. E um belo dia, eu te disse assim, você lembra que você chegou assim muito estressada, você chegou com a cabeça longe, você não conseguia olhar para os meus olhos, porque você estava longe. Você tinha que tomar uma decisão importante na tua vida. E eu disse, Nádia, vai para esteira. Você falou, esteira? Eu falei, vai correr. Vai correr e faça uma meditação em movimento. Deixa o pensamento vir e respire pelo diafragma. E o que aconteceu, Nádia, naquele dia? Vou falar o dia. O ano era 2018. Então, eu não conseguia treinar sempre porque eu sempre estava viajando e isso que você falou é verdade, estava com o pensamento longe. Então, acho que um marco na minha vida, que a minha carreira estava a mil, então, assim, eu estava numa multinacional, um ótimo cargo, um ótimo salário, viajando, uma vida social super ativa, mas eu não estava feliz. Então eu estava com dor de estômago, dor de cabeça, dor no rim, dor no intestino. Eu tinha muitas dores. E eu queria entender se a vida era aquilo, se realmente era só aquilo. E eu comecei a ver que não era. Então, foi uma grande decisão, eu decidi sair, largar toda a minha carreira profissional, né, ao longo de quase 18 anos na área de óleo e gás. Eu decidi, na verdade a gente fala, eu decidi da noite pro dia. Não foi assim, é uma coisa que você vai construindo na tua cabeça, você vai pedindo pro universo, ele vai te trazendo, né? Então a decisão chegou, mas ela já estava sendo construída no meu coração, na minha cabeça. E eu saí, né, dessa empresa, larguei tudo e eu não sabia o que eu ia fazer no dia seguinte, porque eu dediquei 18 anos da minha vida à parte profissional. Então eu era, como eu falei, eu desenvolvi muito bem essa dimensão da minha vida. Muito bem. Só que eu esqueci de outras dimensões. E aí eu falei, Dani, eu saí, não sei o que eu vou fazer. E você falou assim pra mim, Nádia, venha treinar. E eu era aluna das 6 da manhã e eu lembro que você falou pra mim, pode vir a hora que você quiser, o estúdio é teu. Venha treinar. E eu fiz isso, eu só segui isso, porque realmente eu não sabia o que fazer no outro dia. Porque a minha vida inteira eu me dediquei àquilo. Eu tinha 35 projetos no Brasil todo. Cada semana eu estava numa cidade diferente. Quando eu dormia no meu apartamento, eu acordava de madrugada, eu não sabia onde é que eu estava, de tão louca que estava a minha vida. E eu comecei a fazer isso. Eu ia treinar às 10 da manhã, treinava até o meio-dia, comecei a conversar com as pessoas, conheci pessoas diferentes no estúdio, e eu ficava na esteira. Eu corria, eu corria, eu corria. E você falava assim, ó, a academia é tua. E eu realmente fiz isso. Eu meditava na esteira porque eu não sabia o que seguir, o que fazer. E aí decidi tirar umas férias prolongadas. Não, eu tinha me preparado financeiramente para aquele período da minha vida. Então, eu tinha feito a minha reserva de emergências, não tinha dívida, não foi uma coisa louca, assim, eu vou me demitir, não sei o que eu vou fazer. Eu já tinha me preparado para isso. E realmente eu corri, eu fui para esteira, eu conheci pessoas diferentes. E eu sempre falo, né, quando a gente faz palestra da Mente Ronin, eu sempre vou nas palestras e falo, Dani, eu só tenho que te agradecer porque realmente você foi o grande responsável pela mudança da minha vida. Talvez você nem tenha a dimensão de quanto você é responsável, mas você só me apoiou, né? Falou, vai, faz isso, e você ia me dando as dicas. E eu fui seguindo. Eu só fiz aquilo que você falava para eu fazer. Medita, leia, fica um pouquinho com você. Às vezes era ruim estar comigo, porque eu não queria olhar, né, para determinadas áreas ali da minha vida, mas eu entendi que eu tinha que fazer isso para me entender, para saber o que eu queria da minha vida. E eu lembro que chegavam algumas pessoas e falavam: eu tô devendo, eu não sei o que eu vou fazer. E eu começava a dar dicas, sem querer.
né? A gente começou a conversar sobre bolsa, sobre parte financeira, administração, e você sempre falava assim: não, a Nádia é uma grande CEO, ela sabe tudo, pede dicas para ela. E os teus alunos vinham, falavam comigo, pessoas que eu nunca tinha visto, alunos, pessoal do beach tênis, do tênis. E ali na esteira, eu tive a grande sacada da minha vida, que eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer. E fazendo tudo aquilo, né, aquele movimento todo, eu falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma consultoria e vou ajudar as pessoas. Porque eu sei administrar, eu sei cuidar do dinheiro, eu fiz isso a minha vida inteira. E qual que é o grande problema das pessoas hoje? A parte financeira. As pessoas têm dificuldades, elas não têm educação financeira. Então, assim, eu sempre falo, né? Você sabe disso, não é novidade para Sim. você, talvez para as Uhum. pessoas que estão ouvindo agora mas você foi o grande responsável pela mudança da minha vida, fazendo simples, né? Por isso que eu acho que o despertar, a realização através do simples faz todo sentido, porque eu não fiz nada mirabolante. Eu não fui para a Índia, eu não fui para meditar no Paquistão, não fiz nada disso. Eu fiquei ali, eu fiz exercício físico, porque você falou assim para mim, Nádia, só uma coisa que eu vou te falar. Mantenha o movimento. Não saia do movimento. Não para. Continue em movimento. Continua fazendo exercício físico, meditando. Continua a tua vida. Não deixa essa ansiedade, esse eu não sei o que fazer, te paralisar. E foi isso que eu fiz. Então, assim, eu não posso vir aqui e falar, nossa, eu fiz, sei lá, uma meditação, né, extraordinária, uma dieta. Não, eu fiz o simples. Aquilo que a mente Ronin ensina. Ser simples, ser você. E deu certo. Né? Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para acadêmicos de farmácia da área da saúde, na PUC, onde eu me formei. E eu pensei assim à noite, né? O que eu vou falar para acadêmicos de farmácia? Eu sou uma pessoa da área de exatas, sou engenheira, não estudei nada da área da saúde, não gosto de biologia, não gosto de nada disso, não gosto de ver sangue. O que eu vou falar para esses estudantes, né? E eu pensei e falei, eu nunca, nem no meu melhor planejamento de vida, pensei um dia estar fazendo o que eu faço hoje. E eu nunca fui tão feliz e tão realizada de estar aqui falando num podcast com você, né, desse trabalho super legal que a gente está desenvolvendo junto, porque eu tô consciente fazendo alguma coisa que eu gosto, que eu nunca imaginei que eu ia fazer, mas que eu tô aqui hoje de coração. Então, mais do que, eu quero ganhar muito dinheiro, não, isso acontece. Quando você faz as coisas realmente porque você quer ajudar as pessoas de coração, isso tudo vem. Então, eu falo sobre educação financeira. Ontem, na palestra de saúde, eu dei algumas dicas para os alunos que estavam lá, dicas que eu gostaria de ter escutado há 15 anos atrás e que realmente faz a diferença. Então, Dani, não fiz nada extraordinário. Eu só tive disciplina e me mantive em movimento. Muito bom. E é um dos ensinamentos, né? Você lembra quando eu coloquei um slide uma vez no curso com uma Ferrari, tinha uma Ferrari e tinha um tijolo embaixo do pneu da Ferrari. É mais ou menos assim que funciona a nossa vida. Se você colocar um tijolo na tua frente, uma barreira, e você estiver parado, até para a Ferrari, que é super poderosa, para ultrapassar aquele tijolo é muito difícil. Agora, se você já está em movimento, você atropela a pedrinha, nem vê, é uma Nem pedrinha. sente. Tudo bem que vai estragar um pouquinho o carro embaixo, mas você passou por cima. Estraga um pouquinho. Aí você depois dá uma recalchutada e fica tudo normal. Mas o movimento é muito importante. Então, olha como é simples. No nosso curso, porque isso aqui é dessa amizade minha, da Nádia, do Anderson, da Kelly, desse grupo que nós desenvolvemos, que é o Despertar, dessa amizade nasceu algo para ajudar vocês. E por isso começa com o simples. Então, quer começar? Comece se movimentando. É aquilo que a Nádia falou, entre em movimento, não precisa ser comigo. Aí eu vou buscar o Daniel porque, meu Deus, não. Não, 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 não. Qualquer movimento, uma caminhada, ou jogar um beach tênis, jogar tênis, faça algo em prol de você. Faça algo para entrar em contato consigo mesmo. A Nádia falou muito bem. Essa introdução dela foi uma palestra. E é isso. E é isso. Nós temos o conhecimento, né, Nádia, da mente Ronin, e a gente aplica todo dia e realmente a gente vê que funciona, que traz frutos. Só que não é simples. Não é simples do ponto de vista de quem está parado.
Lembra da nossa pergunta? A gente lançou uma caixinha de perguntas essa semana. Qual sua dificuldade em fazer uma atividade física? Aí alguém colocou preguiça. Ué, essa pessoa ela tá parada. Ela não está em movimento. E pela mente ruim a gente entende que o não movimento é morte e o movimento é vida. Ou seja, e dá para perceber bem isso, bem racionalmente, né? O cara tá morto, o cara tá dentro de um caixão, ele tá parado. E o cara tá em movimento, ele tá correndo. Pode estar fazendo uma maratona. Botei dois extremos, né? O cara numa maratona e um cara morto. E a gente tem que seguir o caminho do meio, que é estar fazendo atividade física, não exagerando também, porque o exagero é ruim, mas fazendo algo, se mexendo, produzindo, fazendo algo pela humanidade. E que bom tá aqui, Nádia. Fala um pouquinho pra gente como é que tá sendo esse projeto ou despertar. A realização pessoal através do simples. Então, eu acho que isso já estava no nosso coração há muitos anos, né, Dani? A gente se conhece há tanto tempo e a gente sempre teve uma relação de conversar sobre tudo, né? Então, o bom de você treinar às 6 ou às 5 da manhã é que a gente tem essa oportunidade de falar sobre tudo. E eu acho que começou na pandemia, né? Quando tudo fechou, todo mundo seguindo sua vida, de repente parou. A gente não conseguia nem treinar, né? Porque aqui em Curitiba fechou tudo. E aí, depois que as coisas começaram a voltar aos pouquinhos, a gente treinou em poucas pessoas, né? Um grupo fechado ali para não ter perigo. E aí a gente falava sobre parte financeira, bolsa de valores. A gente sempre tentou falar sobre vários assuntos para não parar e não deixar a questão da pandemia, né, da saúde, contagiar o nosso mental. Então, assim, a gente tentava ajudar as pessoas, falar sobre meditar, ter calma. Se tinha alguém que estava doente, a gente tentava levar por esse caminho de calma. Vamos ler, vamos meditar, vamos pensar no melhor. E depois da pandemia, até durante a pandemia, a gente viu essa necessidade de tentar levar isso que a gente está tendo acesso através do Akbar, que é um número restrito de pessoas, até pela como ele quer levar isso na vida dele. Então, ainda bem que a gente tem acesso a ele. E aí, como que a gente poderia levar isso para mais pessoas? Porque quando a gente fala da nossa experiência, de como a nossa vida mudou depois de ter esse conhecimento, as pessoas falam, tá, mas eu quero mais, eu quero saber como é que eu faço isso. Onde é que tá isso? Onde é que tá escrito isso? E aí a gente começou a ter essa ideia de trabalhar junto, de montar alguma coisa junto. Eu com a minha experiência empresarial, de como montar, e você com a tua facilidade de falar em público, de levar isso para as pessoas, o teu conhecimento, e você está há muito tempo aprendendo sobre isso, né? Eu aprendi com você, eu aprendo todo dia. Então acho que a gente tentou juntar um pouquinho do que eu sei, né, com o que você sabe, e a gente tenta trazer o melhor, mas a gente está evoluindo também todos os dias, aprendendo com o próprio Akbar. Ainda bem que a gente tem esses ensinamentos dele. Então, quando a gente acha que tá super expert no assunto, né? Ele vem com alguma coisa, a gente fala, opa, né? Não, a gente não sabe tudo, não. Boa. Vamos aprender. Então, acho que essa foi a ideia, né? Foi a gente juntar o que a gente tem de melhor e também a gente aprender, porque quando você fala, quando você tenta ensinar, você está aprendendo muito mais. E tentar levar isso para as pessoas com uma forma de ajudá-las e levar os ensinamentos. Não é um, ninguém é obrigado a nada, mas não é algo imposto, é algo que tá aí. Se você quiser acessar, ok. Se você não quiser acessar, tá ok também. Então, tem os livros, tem agora, né, esses materiais que você está montando. Então, acho que essa foi a ideia, a gente trazer um pouquinho dos ensinamentos através daquilo que a gente vive no dia a dia, né? E é legal entender, né? Numa conversa muito, muito legal com o teu irmão, com o Anderson, a gente estava conversando sobre realidade. Que a tua realidade, Nádia, e a minha realidade são realidades diferentes. Porque é a minha visão da minha vida e a tua visão da tua vida. Então, como é que nós dois podemos trazer uma realidade que a gente hoje compartilha, que é uma realidade que traz uma consciência maior, como mostrar para uma pessoa que ela pode melhorar a realidade dela? Por isso a palavra realização. Como é que ela pode se realizar através da realidade dela? Expandindo a consciência. Você precisa ter uma consciência um pouco mais expandida para que você possa perceber
aquilo que eu percebo, aquilo que a Nádia percebe, que o Anderson percebe, que a Kelly percebe, porque cada um percebe de um jeito. Então, a tua percepção com consciência, que a consciência, para mim, Ronin, nada mais é do que o impacto do espírito com a matéria. Olha que legal, do impacto, é porque o espírito é o que há de mais sábio dentro de você. O teu espírito já sabe muita coisa. Na verdade, ele sabe tudo, né, Nádia? A gente só não sabe como acessar ele. Então, a consciência... hoje de manhã você teve um lapso de consciência. Nós vamos dar um exemplo agora do que é essa consciência. A Nádia chegou, ela vem evoluindo bastante comigo na parte física, na parte energética, na parte emocional, na parte mental, e está atingindo níveis de consciência maior. Lembra da dor nas costas que ela tinha? Não tem mais. Agora, encontramos um problema na respiração, no diafragma preso, que ainda pega uma dorzinha no quadril, uma pegada diferente quando ela corre. O que está acontecendo? A gente fez um trabalho hoje de soltura do diafragma com ela e respiração, que já eu tinha tentado fazer numa aula passada e ela não se sentiu bem. Não, me senti agoniada, foi ruim. Só que, ao mesmo tempo, foi legal ter feito com 2 alunas. A outra aluna falou, meu Deus, eu fui para Nárnia, eu descobri um universo totalmente diferente. Eu fui muito feliz naquele dia, eu estava relaxada, estava solta. Aí, o que você pensou, Nádia, quando ela falou isso? Na primeira vez eu senti enjoo, eu fiquei o dia inteiro ruim. Tipo, nossa, eu tentei acessar um lugar que eu não quero ir. Foi essa a sensação que eu tive. Opa, legal. Eu não queria ir para esse lugar. E aí hoje eu comecei a fazer o alongamento, você falou, não vou fazer porque você não quer. Eu falei, não, eu quero. E aí eu senti uma soltura e tô sentindo essa sensação até agora de desprendimento. Aí você falou assim pra mim, viu, mocinha, tá saindo do controle, né? Então, Isso. né, que eu sempre quero o controle, o checklist. E é essa sensação que eu senti. Tô sentindo até agora, assim, sabe, de respirar tranquilo, solto, de não tá prendendo. Mas é uma região que eu nunca tinha sentido. É Então uma é experiência nova, diferente. diferente. Só que a primeira vez eu tive medo de ir para esse lugar, né? Aquilo que eu falei, às vezes eu não tenho dificuldade na meditação, não tenho essa ansiedade para meditar, para mim tranquilo. Mas é um lugar que eu não conhecia. E eu fui para esse lugar hoje. Então, essas são as experiências assim de ir para lugares diferentes e quando eu vou e sinto, eu falo, opa, o que isso aqui quer dizer? Né? O que isso está querendo, o que essa parte física está querendo me dizer da parte emocional? Muito legal. É isso mesmo. Então, para vocês entenderem o que eu fiz uma pressão na região baixa das costelas. Não faço isso, porque você tem que saber fazer, tá? Não adianta você pedir, faça em mim, porque você pode fraturar a costela de uma pessoa fazendo isso. Então, toma cuidado. Ou seja, a pessoa tem que saber o que está fazendo. Você só precisa respirar. Na verdade, o que eu quis? Eu fiz uma respiração forçada com ela. Eu fiz uma pequena pressão na região baixa das costelas, prendendo o diafragma dela e pedi para ela respirar pelo diafragma, inflando o abdômen e esvaziando o abdômen, fazendo ela fazer uma respiração mais forçada, como eu disse. E ela foi respirando, foi sentindo, num princípio, eu vi que ela contraiu o pescoço, ela estava com os olhos fechados, eu pedi para ela relaxar os ombros, para ela não contrair o corpo, e ela foi descobrindo, ela foi tendo consciência de coisas dela e da vida dela. Às vezes pode vir até pensamentos, até emoções na hora, porque o nosso corpo tem tudo. Você vai ter que entender que você precisa do teu corpo. Por isso que é tão importante tudo que você faz em relação ao teu corpo. Atividade física, alimentação, tomar água, descansar, tudo é importante. Porque esse corpo é o que te traz a possibilidade de viver uma realidade. Uma realidade que pode ser expandida através da consciência. É o que a gente conversou com o Anderson, que estamos conversando. Você dá um novo sentido à tua vida. A Nádia e eu, nós dois tínhamos um sentido diferente há 15 anos atrás. Só que há 15 anos atrás nós começamos algo. Nós começamos a meditar nem sabendo onde isso ia parar. E olha onde deu hoje. Eu sou uma pessoa diferente, muito melhor do que eu já fui, e acredito que a Nádia também. Então, 15 anos se passaram. A gente podia não ter feito nada. E provavelmente estaríamos do mesmo jeito que a gente era. Mas nós optamos por evoluir,
Optamos por expandir a consciência e criar uma nova realidade. Olha que legal, você cria uma nova realidade cada vez que você possibilita esse impacto entre o espírito e a matéria. Não é, Nádia? É isso mesmo. Eu acho que tem uma frase que eu sempre lembro, que é: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Uau! Então, falar aqui para as pessoas, né, convence, mas o que mudou, né, as pessoas que conhecem, as pessoas que estão no nosso dia a dia podem falar que realmente... E a gente tem vários amigos que falam: puxa, o que você fez? Ah, eu só fiz isso. Ah, vou fazer também para ver o que vai dar. Mas a gente sempre tem que pensar que tudo é longo prazo. Não adianta, eu sempre falo, ó, é longo prazo. Não adianta achar que você vai começar a meditar hoje, né, e amanhã você vai estar, nossa, um ser evoluído, iluminado. Não, é igual atividade física. Você não começa a malhar hoje, amanhã você está com o abdômen definido. Não é assim que funciona. Você tem que ter disciplina, foco, determinação. Então, até uma das respostas é: ah, não tenho motivação. Né? O que faz você não praticar exercício físico? Ah, não tenho motivação, sou preguiçoso. Mas isso você tem que criar em você. Você não vai no supermercado e compra um pacotinho de motivação e toma e ai, vou, né? Isso mesmo. Se Não fosse é? assim, seria fácil, né? Seria fácil, né? Talvez no futuro, quem sabe, não exista. Vai saber, Mas não né? adianta, é você, né? Você tem que se comprometer consigo mesmo, né? O seu maior inimigo não é você mesmo? Então, você Isso. tem que se comprometer com você de que você vai fazer exercício físico não porque, eu quero ser o melhor corredor do mundo. Não, vou fazer porque é pra minha saúde, né? Isso. Ou seja, você mentalmente, isso é muito interessante, porque você mentalmente, você estudou e percebeu que era importante fazer uma atividade física pro teu corpo. E tem, Exatamente. gente, tem muita gente falando, né, Nádia? Muita gente fala, a própria Organização Mundial de Saúde fala que, gente, tem que fazer pelo menos 30 minutos por dia de atividade física, para que teu sangue flua, para que é, teus hormônios fiquem mais regulados, para que você tenha menos gordura no corpo, para que você possa Ter dormir melhor, mobilidade, movimento. mobilidade. Exatamente. Então, se você sabe isso cientificamente, está provado, e eu até hoje não vi ninguém falar mal da atividade física. Então, se está provado, por que você não faz? Essa motivação, ela tem que vir através de um processo mental, né, Nádia? Você tem que se convencer, você tem que ler algo, você tem que buscar algo que... Por exemplo, hoje tem muitas pessoas influentes nessa área de atividade física, como o próprio Muzi, né? Eles falam muito disso, que você precisa do movimento, então se movimente, começa testando. E me veio na cabeça agora como é íntima a relação entre a atividade física e o próprio investir, não é? Porque nenhum dos dois tem resposta imediata. Se você entrar numa bolsa de valores e botar todo o dinheiro num day trade, você pode perder tudo, não pode? Tudo. Ficar devendo. Você pode ficar devendo. Então, tem que ser algo, primeiro que você tem que ter conhecimento, você tem que buscar o conhecimento, buscar algo que te convença a fazer aquilo. Aí, munido de conhecimento e técnicas, você vai aplicando aos poucos e vai vendo resultados a longo A longo prazo. prazo. Exatamente. É assim os investimentos também, Nath? É assim os investimentos também, Dani. Não adianta achar que você vai entrar hoje na bolsa e vai ficar milionário, que não funciona assim. Se alguém te prometer que você vai entrar hoje e você vai ganhar 10% ao mês, 15% ao mês, desconfie, não vai ganhar. É tudo longo prazo, tudo. Assim como atividade física, pra você conseguir um corpo saudável, uma alimentação saudável. Você não começa hoje, eu vou comer certo, nunca mais vou comer um docinho. Não é assim que funciona, né? E até você tem que se permitir ser flexível. Nos investimentos é a mesma coisa. Então, não existe curto prazo, não existe nada, caminho fácil, né? Você precisa construir algo. É sim para você construir uma empresa, é sim para você construir um corpo saudável. Então, uma empresa, você não começa hoje e amanhã você começa a ter lucro. Você tem que construir, você tem que ter uma base de clientes, você tem que ter um produto bom ou um serviço bom, né? O mercado tem que confiar no teu trabalho, você tem que passar essa credibilidade. Isso não acontece de um dia para o outro, né? Você precisa ter longo prazo, estruturar. Então, eu acredito que para tudo na vida é longo prazo. Perfeito, Nath, perfeito. E falando um pouco da motivação, olha que legal. Então, essa motivação que você tem através do conhecimento, ela te é dada. Então você conheceu, você percebeu que para montar uma empresa ou para fazer uma atividade física, você precisa conhecer que aquilo é importante, entender. Se você quer ter uma empresa, você precisa entender do assunto e colocar ele em prática. Só que o que as pessoas
se baseiam? As pessoas, em geral, se baseiam nessa motivação externa. Porque isso é externo. Porque, eu não sei se você concorda comigo, Nádia, mas veja, se eu tenho essa motivação que eu preciso fazer, ou porque eu vi um atleta fazendo, ou porque eu vi um especialista em atividade física falando que era importante, e daí eu começo a fazer. O que acontece quando eu começo a fazer? Eu faço atividade física naquele dia, ou eu monto a empresa. Duas coisas que a gente vai levar em paralelo. Aí montei tudo, aí de repente eu chego em casa à noite. Eu tiro minha roupa e olho pro espelho, cara, eu tô igual. Na empresa a mesma coisa, você montou a empresa no primeiro dia, você está devendo, né? Tá Porque você devendo. teve que fazer um monte de coisas, um monte de empréstimos, talvez, para você começar algo, ou gastar dinheiro. Você teve que investir teu tempo e o teu dinheiro em algo para ele crescer. A atividade física é a mesma coisa. Só que a atividade física não tem resposta imediata nem os investimentos. É isso, Nádia? É isso, exatamente. Então a resposta vem a longo prazo e as pessoas não têm uma educação financeira, como não têm uma educação para fazer atividade física desde pequeno. Se elas tivessem, seria tudo mais fácil. Concorda? Sim. E aí o que eu entendo também é que assim, você monta uma empresa e você faz o teu fluxo de caixa e provavelmente nos 2 primeiros anos ali, se, dependendo do tamanho do negócio, você vai ficar negativo. Então você vai desanimando. Ai, não tô ganhando dinheiro, né? Mas isso é normal. Por isso que é longo prazo, né? E aí você não pode desmotivar. Então, se for só externo, eu quero ficar rico igual o cara do Facebook lá. Mas ele precisou de longo prazo para construir isso, não é? Não é todo mundo que vira youtuber e fica rico de um dia para o outro. Não é assim, né? No mundo dos investimentos ou empresarial, você precisa construir algo. Então, você começa motivado porque você está se espelhando em alguém. Só que você, aí 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, putz, o dinheiro não tá voltando, não tô ficando rico. Essa motivação você não pode perder, porque você sabe, você tá estruturado mentalmente, internamente, de que isso vai acontecer, mas você precisa se dedicar, você precisa dar muito mais do que. Não adianta você achar que você vai dar e já vai receber. Né? Então, essa motivação ela tem que ser contínua. Para isso, ela tem que ser interna, porque se ela for externa, ela acaba muito rápido. Da Muito mesma bom. forma que ela vem muito rápido, ela também acaba muito rápido. Perfeito. Né? Perfeito. Você fez a diferenciação perfeita do que é a motivação externa e do que é interna. Você acha que a interna tem a ver com propósito? Tem a ver com propósito, sim. Muito bom. Porque se na atividade física eu tiver o objetivo de ter um resultado rápido, não acontecendo, eu vou sair fora. Vai sair. Agora, se o meu propósito é ter mais saúde, é chegar lá na frente, com os meus 90, 100, 120 anos. Olha aí, gente, já estou falando que eu vou viver 120 anos. Chegar lá na frente, bem, com saúde, conseguindo ter força para dar as minhas passadas, conseguindo ter força para carregar uma sacola do mercado. Isso é o longo prazo que o próprio investimento diz, né? Porque a gente hoje a gente busca investir o dinheiro, pelo menos eu invisto para que um dia esse dinheiro possa trabalhar para mim. Exatamente. Então, a atividade física é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu vou fazer um investimento em mim, no meu exercício, para que lá na frente eu possa colher os louros. E isso, propósito. Né? Propósito. Propósito financeiro, propósito de ter saúde. Então, é algo a longo prazo, uma motivação interna, você tem um objetivo, mas esse objetivo ele não acaba. Você sabe que você precisa ter saúde, enquanto você tiver vida, você precisa ter saúde. Então, você precisa se cuidar da alimentação, fazer uma reposição hormonal, fazer atividade física. Então, não é uma motivação externa, que você viu alguém passar ali na televisão ou num YouTube da vida e, eu quero ficar igual, né, sarada e... Não é assim. Eu quero ter o propósito de ter saúde. Se eu tiver um objetivo estético, ok, ele faz parte, não tem problema nenhum a parte estética, né? Principalmente para a mulher. Mas o objetivo principal, ele é interno, é algo que é uma motivação que tem a ver com um propósito. É como a meditação. A meditação é a mesma coisa. Se a gente colocasse a palavra meditação, atividade física e investimento, é a mesma coisa. Longo prazo. A longo prazo. Concorda? É. E o legal, a própria meditação, vou falar um pouco da meditação, vocês liguem com os outros, tá, pessoal? Vejam bem, você medita. Se eu tiver um propósito de fazer tudo aquilo que a Nádia falou, me encontrar comigo mesmo, de ter um contato com o meu espírito, ter um real contato com o que é divino em mim. Se o meu propósito é esse, quais são os objetivos secundários que vão acontecer? Mesmo que eu não queira, vão acontecer. Você vai baixar a tua ansiedade.
você vai diminuir o teu estresse, você vai dormir melhor. E como atividade física, se eu começar a fazer, eu não tenho resultado imediato, mas vai acontecer de eu ficar melhor fisicamente, com um músculozinho mais durinho, com menos gordura no corpo, Mais disposto. mais disposto. Esses são os objetivos secundários, mas o propósito, ele é mais divino. O propósito é algo mais interno. Como o nosso propósito com esse podcast é ajudar vocês. E é mesmo. Então, quando é genuíno, você sente que é genuíno. E se for do coração, esse é um propósito para ter uma longa vida, não uma vida curta. E o dinheiro vai vir? Se vier, veio. Não é o que a gente sempre fala? Se não vier, ótimo. A gente está curtindo e está se divertindo muito fazendo isso. Exatamente. Estamos aproveitando a jornada. Curtindo a jornada. Nádia, muito obrigado por ter participado comigo desse momento de pura reflexão, esse momento nostálgico de entender um pouco como é que foi a nossa vida e a nossa relação. E eu quero te dizer que a mesma admiração que você tem por mim, eu tenho por você, por toda a tua família. Eu realmente encontrei em vocês a bondade, a pureza. Então, quando as pessoas veem isso fluindo pelos poros, é lindo. É entender que a gente pode e deve estar aqui com um propósito, que não é só de nos autoconhecermos, mas é de ajudar os outros a também alcançarem isso. Eu acho que quando isso é recíproco, fica mais leve, né? Flui. Flui. Obrigada pelo convite, Dani. Sempre que você precisar para falar sobre investimento, para falar sobre qualquer assunto, sabe que você pode sempre contar comigo. Então já estou te convidando para falarmos sobre Arta no nosso próximo episódio. Falaremos. Beijo. Beijo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.